O Dia Internacional da Mulher é comemorado mundialmente no dia 8 de março. A data frisa a importância da mulher na sociedade e a história da luta pelos seus direitos. E durante toda essa semana, a Ampul Brasil abre seu podcast Historiadora Explica para colegas profissionais da história dialogarem sobre temas pertinentes à data. E a nossa conversa de hoje é com a professora Jéssica Guimarães, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, sobre os feminismos. Hoje a gente vai conversar sobre os feminismos, com o objetivo de pensar os feminismos como movimentos sociais, movimentos políticos, lembrando um pouco da sua história e, sobretudo, refletindo sobre os horizontes políticos abertos pelos feminismos no atual cenário político brasileiro. Para isso, a gente está propondo 3 movimentos principais. Primeiro, entender o que é o feminismo e como ele surgiu como movimento social. Depois, pensar os feminismos no cenário atual brasileiro, principalmente a importância das categorias de lugar de fala e interseccionalidade. E, por fim, avaliar a importância das mulheres como agentes políticos para a transformação da nossa sociedade. É inegável que hoje os movimentos das mulheres e movimentos de mulheres de diversas classes, cores, raças, etnias, orientações sexuais têm sido movimentos muito importantes e significativos na mobilização social na sociedade brasileira. Esses movimentos mostram pra gente a tomada de consciência dessas mulheres em relação a opressões que as mulheres têm sofrido por muitos e muitos séculos. Algumas pautas dos movimentos atuais são o direito à educação, o direito ao trabalho, o direito a leis trabalhistas, também a igualdade de salários, mas também o combate contra o racismo, contra a homofobia, contra a transfobia, a luta pelo direito irrestrito ao corpo, pela possibilidade, pelo menos, de discussão acerca da legalidade do aborto e, de maneira muito importante, certamente a luta contra a violência contra as mulheres, que tem sido bastante substancializada na luta contra o feminicídio. O que é preocupante é que, embora os movimentos feministas sejam movimentos que defendam ideias fundamentais, como o direito das mulheres à vida, hoje na sociedade brasileira ainda existe uma espécie de mal-entendido, que talvez seja produzido de maneira intencional, talvez por desconhecimento do que significa o feminismo, que acaba relacionando os movimentos feministas a uma espécie de destruição de instituições como a família, o casamento, como se o feminismo fosse um movimento anti-homem. A teórica estadunidense Bell Hooks, no livro O Feminismo é para Todo Mundo, nos ajuda a entender como o objetivo principal do feminismo não é a destruição dos homens, e sim a luta contra o sexismo. Então, o feminismo é um movimento político antissexista. Ele se coloca de maneira contrária a qualquer desigualdade, a qualquer forma de privilégio que seja criada a partir da distinção entre os sexos. Nós percebemos, por exemplo, quando mulheres e homens exercem a mesma posição e os homens recebem salários mais altos, que existe aí um privilégio de sexo. Ou então, quando nas relações privadas fica subentendido que as mulheres são aquelas que devem ser responsáveis pela manutenção da casa, pelo trabalho doméstico, pelo cuidado das crianças, o cuidado com os idosos e enfermos. Nesse tipo de norma comportamental, nessa imagem de que as mulheres que devem exercer o cuidado e o trabalho doméstico, também revela um tipo de dominação sexista, pois os homens acabam tendo tempo mais livre, que pode ser dedicado aos estudos, à carreira, à atividade política, ao lazer, enfim. E é um trabalho que as mulheres exercem de maneira não remunerada. Então, os feminismos eles surgem no final do século XVIII, início do século XIX, exatamente como uma maneira de mostrar para a sociedade que existiam desigualdades nas formas de tratar os homens e as mulheres. E essas desigualdades eram produzidas no interior mesmo do Estado. Um dos primeiros movimentos de publicização dessas desigualdades foram a publicação de manifestos, como o manifesto da Olympe de Gouges, que foi publicado em 1791. Nesse manifesto, que ela chama de Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã,
A Deguge, que participou da Revolução Francesa de maneira ativa, se coloca diretamente contrária à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento no qual as mulheres eram completamente invisibilizadas. Deguge está defendendo na sua Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã alguns direitos como o direito ao voto, o direito à propriedade, o direito ao exercício de cargos públicos, o direito à herança, que era proibido às mulheres até então, e inclusive o direito de reconhecimento dos filhos nascidos fora do casamento. Acho importante lembrar aqui que em 1793, a Olympe de Gouges foi guilhotinada em grande medida por defender suas ideias em defesa, dos direitos das mulheres. No Brasil, essas ideias reverberam bastante no início do século XIX, como, por exemplo, através da publicação de Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens, em 1832, que foi um manifesto produzido pela Anísia Floresta. Mas vale a pena destacar, que embora a Floresta estivesse defendendo as mulheres, ela só estava falando em nome das mulheres brancas, uma vez que o Brasil ainda era escravista, e em nenhum momento ela fala sobre os direitos das mulheres negras. Inclusive, no colégio que ela criou para a educação das moças, o Colégio Augusto, não havia a possibilidade de ingresso das mulheres e das moças negras. Então, como movimento político, o feminismo faz parte de um conjunto de conceitos como comunismo, socialismo, nacionalismo, que surgiram ali no final do século XVII, no final do século XVIII, entre 1780 e 1850, ou seja, final do século XVIII e início do século XIX, e em grande medida esses movimentos políticos tinham como objetivo a produção de uma sociedade diferente, uma sociedade onde algumas dessas opressões fossem superadas. E se estão gostando do conteúdo produzido pela Ampul, não deixem de seguir nossos canais no SoundCloud e também no Spotify. Bom, agora a gente passa para o segundo momento desse podcast, que é falar sobre os feminismos no cenário político nacional. Atualmente, uma das principais expressões dos feminismos é muito bem caracterizada pelo título da coleção coordenada pela filósofa brasileira Djamila Ribeiro, que é Feminismos Plurais. Acho muito importante, que seja dito que hoje não faz mais sentido a gente falar em feminismo ou em mulher, porque está muito claro que os feminismos são muitos e que mulher é uma categoria que pretende uma espécie de universalidade e que, na verdade, na sociedade a gente tem muitas mulheres com perspectivas sociais, econômicas e visões de mundo muito diferentes. Então, a noção de feminismos plurais ela é muito bem-vinda, E junto com essa percepção de que os feminismos são plurais, também há uma reivindicação dos lugares de fala. O lugar de fala ele não é uma proibição, quer dizer, não significa que só mulheres podem falar sobre o feminismo ou sobre a condição das mulheres ao longo da história, ou mesmo que só mulheres negras podem falar sobre a condição das mulheres negras no Brasil hoje. Mas o lugar de fala, ele é uma categoria que nos lembra que toda pessoa, todo indivíduo, quando analisa uma determinada situação social, quando se coloca dentro de um debate, fala a partir de um lugar de pertencimento, um lugar que às vezes é de opressão, às vezes é de privilégio, e que esse lugar deve ser considerado. Então, quando, por exemplo, atuantes do feminismo negro reivindicam o lugar de fala, não é com o objetivo de silenciar outras pessoas, mas de dizer o quanto que a mulher negra tem condições de falar sobre o que ela vive, tem condições de teorizar sobre a sua condição e tem principalmente legitimidade para dizer acerca das opressões que têm assolado as mulheres negras ao longo de vários e vários séculos. O lugar de fala é importante não só para dizer que aquele que emite um discurso fala a partir de um determinado lugar, mas também para dar voz a pessoas que foram invisibilizadas ao longo da história. Então, quando a gente, dentro de um debate, diz que é importante também ouvir quem tem lugar de fala,
de certa maneira, a gente está criando um espaço e dando prioridade para que aqueles sujeitos que vivem a opressão no seu cotidiano possam também participar do processo de caracterização da sociedade, principalmente da construção de estratégias para a superação dessa opressão. Um outro conceito fundamental na nossa sociedade hoje é o conceito de interseccionalidade. Embora, de certa forma, ele já apareça sugerido no título do livro da Angela Davis, que é de 1981, Mulheres de Raça e Classe, ele só foi mesmo denominado na tese de doutoramento da Kimberly Crenshaw em 1989. E como nos ajuda a entender Carla Cottirene, o conceito de interseccionalidade permite que diferentes marcadores de opressão sejam compreendidos não como camadas que se sobrepõem, mas como camadas, ou melhor, como vetores que se cruzam. Então, um tipo de pertencimento interseccional a um grupo que seja, ou melhor, que sofra uma opressão de gênero, de raça, de classe, significa que essas mulheres, elas não sofrem apenas por serem mulheres, mas também por serem mulheres pobres ou por serem mulheres pobres e negras, assim como mulheres indígenas, mulheres pobres indígenas e por aí vai. Então, o conceito, a categoria de interseccionalidade nos ajuda a compreender que não adianta só falar em mulheres, mas a gente tem que entender quais são as condições econômicas, quais são as condições sociais nas quais essas mulheres vivem. Então, para combater essas opressões que existem na nossa sociedade, é importante entender que dificuldades, que barreiras, como essas mulheres sofrem o processo de marginalização. E a partir da tomada de consciência desses processos de exploração e de opressão, é significativo que o Estado assuma um papel de promotor de justiça social, de garantia dos direitos das mulheres. Para finalizar essa nossa conversa de hoje, acho importante a gente refletir sobre a capacidade e a possibilidade das mulheres de atuar na política brasileira e de, a partir dessa atuação, construir transformação na nossa sociedade. A intelectual brasileira Sueli Carneiro nos diz que, ao politizar as desigualdades de gênero, o feminismo transforma as mulheres em novos sujeitos políticos. Lembrando aquela máxima do feminismo da década de 1970, que falava que o pessoal era político, a gente pode perceber como que os feminismos colocaram na agenda política, colocaram nos debates da ordem do dia, questões que até então eram pensadas como questões da vida privada, como o próprio feminicídio, que até poucos anos atrás era interpretado como crime passional. Então, o debate sobre direitos reprodutivos, trabalho doméstico, a violência que as mulheres enfrentam, até mesmo a violência obstétrica, por exemplo, são debates da maior importância e que precisam fazer parte da nossa agenda política nacional. Hoje o movimento feminista ele tem, então, essa possibilidade, essa potência de desnudar várias formas que até então estavam veladas de opressão que as mulheres sofriam e de reivindicar por uma sociedade onde as mulheres possam exercer toda a sua potencialidade, possam efetivamente exercer os seus direitos. E aí, para a gente finalizar, é bom lembrar que não contar as histórias das mulheres ou não permitir a participação das mulheres nos espaços públicos não é apenas um silêncio, um silenciamento. É uma atitude política, é uma atitude que, deliberado ou não, produz o apagamento das mulheres e produz a concepção de que essas mulheres não são sujeitos legítimos, sujeitos políticos. E os feminismos vêm aí exatamente para mostrar o contrário. Mostrar como as mulheres, com as suas concepções de mundo, com as suas formas de experimentar a vida social, de produzir cultura, como elas têm projetos políticos que devem ser respeitados. Esse episódio foi produzido pela Ampu Brasil, Associação Nacional de História. A locução e edição é de Jussara Souza, graduanda em História pela UFOP. Até o próximo episódio do podcast Historiador Explica, Historiadora Explica.